A hidratação na corrida é um tema bastante importante, não só para a tua performance, como também para a tua saúde, mas ao mesmo tempo é um dos temas que eu acho que é muito ignorado pela maioria dos corredores. Neste vídeo vou explicar-te tudo o que tens que saber sobre hidratação e pela tua saúde. Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal falo de tudo sobre corrida e hoje vou falar sobre hidratação e vou passar-te aqui um guia completo sobre hidratação. Antes de avançarmos, fica a saber que eu já fiz um guia completo sobre nutrição. Vou por aqui em cima o link no YouTube para quem me segue no YouTube. Para os outros, se não encontrares, diz-me aí debaixo dos comentários que eu ajudo-te a encontrar esse vídeo. E esse vídeo liga muito bem aqui à nutrição e ambos fazem aqui um guia completo sobre nutrição e hidratação. Aproveita para subscreveres aqui o canal, ativa as notificações, segue-me no Instagram e no final deixa um gosto neste vídeo que para mim é muito importante. Então antes de avançarmos vou começar pelo disclaimer do costume. Eu não estou ligado à saúde, não trabalho em nenhuma área da saúde, não sou especialista em nutrição, nada disso. Sou apenas um tipo que corre muito, que lê muita coisa e experimenta muita coisa, ok? Aquilo que aqui vou-te passar é a minha opinião, é a minha experiência sobre hidratação, ok? Depois no final disto tudo és tu que tens de experimentar, és tu que tens que decidir aquilo que é melhor para ti. Aquilo que é bom para mim não tem que ser bom para ti, ok? Eu vou passar-te a teoria e tu tens que experimentar e passar à prática. Então qual é que é a importância da hidratação na corrida? Bom, a hidratação é muito importante na corrida, principalmente para quem faz sessões mais longas, treinos longos ou provas mais longas, como maratonas, por exemplo. O consumo de líquidos nestas sessões mais longas é muito importante para nos hidratar, para repor o nosso volume de plasma, ok, que nós perdemos com o suor. Isso vai nos permitir continuar a suar de forma regular e ao suarmos vamos conseguir regular melhor a temperatura. E é muito importante termos uma temperatura bem regulada. Ao mesmo tempo, isto vai permitir termos o nosso ritmo cardíaco controlado, ok, mais baixo e não subir aqui porque estamos muito quentes. No final, vamos conseguir ter aqui uma melhor performance se estivermos bem hidratados. Agora, uma boa hidratação não tem só impactos físicos, okay? Também tem impactos cognitivos. Se estivermos bem hidratados, vamos ficar mais atentos, mais despertos, vamos ficar menos lerdos, okay, na nossa corrida, e isso é muito bom quando estamos em prova, para estarmos ali bem focados e bem focados não só na corrida, como também na nossa estratégia. E algo muito importante, uma boa hidratação é essencial para prevenir as queimbras, ok? Ok, então o que é isto de hidratação e o que é que são eletrólitos, ok? Já sabemos que é importante, mas então o que é ao certo hidratação? Ok, uma coisa digo-te já, hidratação não é beber água, ok? Não é só beber água. Aliás, se beberes só água, não ficas hidratado. Precisas de sais minerais, precisas de eletrólitos, ok? E em casos mais extremos, se beberes água, beberes muita água, até pode ser prejudicial, ok? Isto é muito importante. Portanto, para além da água, precisamos de sais minerais, precisamos de eletrólitos, ok? Eletrólitos são sais minerais como o sódio, o potássio, o magnésio e mais uns quantos, ok? O mais importante, aquilo que tens de ter sempre em mente é o sódio, ok? Que é aquele que perdemos em muita quantidade quando corremos em sessões mais longas, ok? Também perdemos potássio e etc. Mas o sódio é o principal, é aquele que vamos aqui falar mais neste vídeo. E sódio podes traduzir para sal, ok? Sódio e sal são a mesma coisa. Bem, agora vem aqui algum químico dizer-me, epá, não é bem a mesma coisa, ok? Mas para efeitos deste vídeo, para efeitos daquilo que te interessa, sódio e sal vão ser a mesma coisa. Agora, estes eletrólitos são essenciais para o nosso organismo, ok? São eles que vão transmitir as cargas elétricas aos nossos músculos para eles contraírem, ok? São aqui quase os mensageiros de eletricidade que permitem que o nosso corpo funcione em perfeitas condições. E quando estás a correr, tu vais precisar claramente que os teus músculos contraiam da forma que pretendida para conseguires então cumprir aquilo que é o teu objetivo na corrida, seja uma prova ou não. Isto, no fundo, é muito similar àquilo que tu encontras numa bateria de um carro, de qualquer veículo, que também tem líquido, também tem eletrólitos. É a mesma coisa, ok? A ideia dos eletrólitos é transmitir, passar aquela eletricidade para os nossos músculos, tal como passa para o carro, para os componentes de um carro. É a mesma coisa. Depois, estes eletrólitos vão contribuir para conseguirmos reter mais líquidos no nosso organismo, ajudam a ter aqui uma retenção de fluidos melhor e isso ajuda-nos a ficar mais hidratados. Também tem um impacto muito bom no nosso estômago para o ajudar a absorver mais, ou de forma mais rápida, aqueles hidratos de carbono e não ficar ali com hidratos de carbono pendurados no estômago, que é aquilo que nos dá muitas vezes um mal-estar durante as nossas corridas. Agora que sabes o que é hidratação, quais é que são os perigos de uma má hidratação e o que é a hiponatremia? Bom, para além daquilo que já mencionei,
mencionei, que não são bem perigos, mas são impactos negativos de uma má hidratação, não é? Impacto na performance, impacto no estômago, impacto na regulação da temperatura, etc. Há um perigo mais grave na má hidratação, que estamos a falar de casos aqui mais extremos, em que a hiponatremia. Isso significa termos pouco sódio no nosso sangue, ok? Como é que chegamos a termos pouco sódio no nosso sangue? Pode ser porque perdeste muito sódio na tua corrida, ok? Numa maratona, por exemplo, ou então ainda mais numa ultra, tu vais perder muito sódio, vais perder muito sal do teu corpo e o teu sangue vai ter muito pouco sódio. Ou então tu bebeste demasiada água para o sódio que o teu organismo tem e o teu sangue está muito diluído. O que significa também que tem pouco sódio, ok? São estes dois casos. Perdes muito sódio ou bebeste demasiada água, mesmo água em excesso, e ficas com pouco sódio no teu organismo e isto, meus amigos, é grave, ok? Isto pode ser fatal. Não estou a brincar, pode ser fatal. Não é algo comum, é algo muito raro, mas atenção, é algo que ninguém se preocupa, mas pode acontecer. Portanto, tenham sempre muito cuidado e levem muito a sério o consumo de eletrólitos, por favor. Mas não te preocupes que eu aqui vou explicar-te tudinho o que tens que saber para evitares por completo esta situação, ok? Que mais uma vez é muito rara, ok? É preciso mesmo, temos aqui num caso mais extremo, mas pode acontecer e é muito fácil evitarmos. Agora, antes de explicar como é que vamos aqui trabalhar a nossa hidratação, vou primeiro mostrar-te que tipos de produtos podes usar para te hidratares. Alguns conheces muito bem, outros, se calhar, nem tanto, ok? Aquilo que bom, primeiro tens que ter água, ok? A água é essencial na hidratação, não chega água, ok? A água não é suficiente, mas é essencial teres água. Depois, com água, podes, por exemplo, tomar um isotónico, ok? Vou dar-te aqui exemplos. Já agora, alguns destes produtos que te vou mostrar aqui neste vídeo estão lá em baixo, encontras lá em baixo os links afiliados para poderes adquirir, ok? É uma forma que, como sabes, daqui apoiar o canal. Então, o isotónico tem eletrólitos, ok? Isto é 2 em 1. Tens o líquido, a água e tens os eletrólitos, ok? É essencial, é uma das formas mais fáceis de estares bem hidratado num treino ou numa corrida. Depois, tens também os géis, ok? Há géis que, ok, géis não são só nutrição, ok? Géis também são hidratação, porque têm eletrólitos, ou podem ter eletrólitos, ok? Estes da Cisgo têm eletrólitos extra, ok? Estes têm cerca de 118 mg de sódio, ok? Mais uma vez, sódio é sal, é a mesma coisa. Estes da HSN, são os que eu estou agora a usar, têm 120 mg de sódio. Portanto, temos aqui já 2 géis muito bons. Atenção que a Cisgo tem outra gama, a gama mais normal, que não tem eletrólitos, tem muito pouco eletrólitos, ok? A Cisgo é esta gama com eletrólitos. HSN, estes Evo Energy Hidrogel, têm todos eletrólitos, muitos eletrólitos, muito bom, ok? Depois temos aqui, por exemplo, este produto da 226 ERS, que tem uma grande quantidade de hidratos de carbono e também tem uma grande quantidade de sódio, ok? Isto equivale a 2 géis, por exemplo. Também tens aqui muitos eletrólitos para tomar. Não tenho aqui um exemplo da Gold Nutrition, mas também há um gel da Gold Nutrition que tem muitos eletrólitos, ok? Depois, outros produtos, aliás, antes de outros produtos, depois nota que há géis que não têm muito poucos eletrólitos. Este gel isotónico normalíssimo da 226 ERS tem muito pouco sódio, não tem praticamente sódio nenhum. Os géis muito conhecidos e que todos querem tomar, ou quase todos, os Mortin, têm muito pouco sódio, ok? Isto para mim não serve para uma maratona, tem muito pouco sódio, precisava de complementar com outras coisas. Depois o que é que temos também? Barras, ok? Barras ou gomas que também podem ter eletrólitos. Estas das Gold Nutrition têm eletrólitos. Atenção que é só este sabor laranja, ok? Acho que não tem todos. Pelo menos este sabor tem. Tens de procurar aqui quando diz eletrólitos, ok? Também na Decathlon tens umas gelis que são estas. Vou-te mostrar a caixa, que isto não tem aqui nada. São estas que não têm muitos eletrólitos, mas têm já uma quantidade, mínima aceitável, digamos assim. É pouco. Para uma maratona, é uma prova muito longa, é pouco, ok? Mas é alguma coisa. E depois também tens, por exemplo, cápsulas. Aqui dentro desta marca 226 RS tem aqui uma cápsula, mas há várias marcas. Da Decathlon também tem cápsulas de sal e são cápsulas de sal que têm sódio, potássio, magnésio. Esta também tem cafeína, mas para o caso aqui não interessa. Portanto, há muitos produtos, géis, isotónicos, barras, cápsulas de sal. Também tens
pastilhas que dissolves em água e o que difere do isotónico, por exemplo, é que não tem carboidratos, ok? São só eletrólitos. Se não quiseres tomar mais carboidratos, há pastilhas ou em pó que têm só eletrólitos e, bom, são muito boas para repor os teus níveis de eletrólitos. Agora, as quantidades, já te vamos falar sobre quantidades, mas nestes produtos podem ir de muito pouco ou quase nada até 1500 mg de sódio por uma toma, ok? Mas agora, o quanto deves tomar, já vamos ver. Então, antes de vermos qual a quantidade que vocês devem repor no vosso organismo durante uma corrida, vocês têm que saber quanto é que estão a perder. Portanto, têm que calcular a taxa de suor. O cálculo da taxa de suor é muito simples e fazem perfeitamente em casa, ok? Não é preciso de nada de especial. Como é que fazemos isto? Acordamos de manhã, vamos à casa de banho, esvaziar tudo, ok? Tiramos a roupa e pesamos, ok? Vamos para a rua correr em jejum, não tem que ser, mas é conveniente correr em jejum e vamos correr 1 hora, ok? No regresso dessa corrida de 1 hora, tiramos a nossa roupa, não vamos à casa de banho, limpamos o excesso de suor e voltamos a pesar, ok? Essa diferença é a nossa taxa de suor, ok? Imagina que perdemos entre o peso inicial e o final, perdemos meio quilo, 500 gramas, então a taxa de suor será 500 ml por hora, porque foi 1 hora a nossa corrida, ok? É só isso. Nota que se consumires alguma coisa antes da corrida, tens que pesar, ok? Tens que pesar para depois incluir esse peso extra, ok? Como se fosse também o teu peso. Parece confuso, eu acho que não, mas vamos então a um exemplo prático, ok? Imagina um corredor que pesa 70 kg. 70 kg certinhos, ok? Acordou, foi à casa de banho, tirou a roupa, pesou-se 70 kg. Foi correr 1 hora. Nessa 1 hora correu a sua corridinha normal e voltou para casa. Voltou para casa, não foi à casa de banho, tirou a roupa, limpou o excesso de suor e voltou a pesar-se. E pesava 69,5 kg. Quer dizer que perdeu 500 gramas na corrida de 1 hora. Então quer dizer que perdeu 500 ml de líquidos nessa 1 hora e isto é a taxa de suor desse corredor. 500 ml por hora, ok? É simples, não é? É mesmo assim, é mesmo suposto ser simples. Mais uma vez, se esse corredor tivesse comido ou bebido alguma coisa, teria que ser pesado, ok, antes de ir para a corrida e esse peso teria que ser descontado daqui, ok, porque equivale a peso extra que o corredor tinha quando foi para a rua. Em termos médios, aquilo que se encontra na literatura é que um corredor pode perder entre 400 a 2500 ml de líquidos por hora, ok? Portanto, isto varia muito, depende da pessoa, depende das condições em que estamos a correr, da temperatura, etc. É muito variável, portanto, tens de ser tu a descobrir qual é que é a tua taxa de suor. Idealmente, repetes o teste algumas vezes para teres aqui um valor médio, porque lá está, pode haver aqui várias condições que vão variando dia para dia e tens aqui um valor médio é sempre um pouco mais seguro. Agora, para saberes quanto sódio perdes por hora de treino, por exemplo, já é mais complicado, ok? Já precisas aqui de instrumentos mais profissionais e nós, amadores, não temos assim muito interesse em medir isto assim com muito rigor. Acho que tens é que saber se perdes muito ou se perdes pouco, ok? Como é que sabes se perdes muito sódio numa corrida? Tu vais ficar com marcas brancas na tua roupa ou na tua pele, ok? Isso é o sal que está no suor, é muito sal que está no suor. Os teus olhos ardem imenso quando cai suor lá para dentro, ok? Quer dizer que tens muito sal. Ficas com a boca muito seca quando fazes 1 hora de treino. Também pode querer dizer que estás a perder muito sal ou que estás mal hidratado, ok? Também pode querer dizer isso. E se, por exemplo, no final de uma corrida apetece-te um salgadinho, é um sinal que também se calhar perdeste muito sal e o teu corpo está a pedir para repor esse sal. E também se tens queimbras, se tens queimbras com muita frequência, também é um sinal que tu perdes muito sódio, ok? A nível de média daquilo que se perde sódio, aquilo que eu encontro na literatura é que está entre 200 a 2000 miligramas por litro de suor perdido, ok? Portanto, há aqui uma grande diferença e depende mesmo muito de pessoa para pessoa. A nível médio, o valor estará nos 950 miligramas por litro do suor, ok? É só o valor médio, mas lá está, cada pessoa tem o seu valor mais certo, não podemos só olhar aqui para as médias. Agora que já sabes quantos líquidos perdes numa corrida e também se perdes muito ou pouco sódio, vou então mostrar-te como é que podes repor
todos esses líquidos e todos esses sólidos. Então vamos começar com a hidratação pré-treino, ok? Nota que hidratação não é só no treino, é diário. Mesmo que não treines, tens de estar, convém que estás bem hidratado. Tens que ter uma boa alimentação, porque é daí que vais buscar eletrólitos, ok? Tens que também consumir boa quantidade de água, porque é essencial, como é óbvio, para a hidratação. Não penses só em hidratar-te quando corres, ok? Isto é algo que é diário, ok? É muito importante ter isto em tua mente. Ainda mais tu és um corredor de longa distância, fazes muitas provas, é importante estar diariamente a pensar na hidratação, a consumir muita água e teres uma boa alimentação bem variada. Então, para a pré-corrida, ok? Estamos a falar de uma corrida de curta duração, não tens que pensar em eletrólitos, não é preciso, a água é suficiente, ok? Não vais perder sódio de forma exagerada, a água é suficiente para corridas de curta duração. E diria que basta beberes alguma água antes da corrida, eu digo sempre até uma hora antes de irmos para a corrida, para dar tempo ao nosso estômago de processar esse líquido, essa água, e podemos também esvaziar o excesso que possa haver. Claro que podes tomar isotónico, não há qualquer problema, mas por uma corrida mais curta não vais precisar disso. Até por uma meia maratona, onde se calhar já consomes aqui alguns géis, se calhar não, já provavelmente consomes alguns géis que têm já aqui um pouco de sódio, a água também é suficiente. Mesmo por uma meia maratona, não te preocupes com o sódio, basta então pensar na água, ok? Mas mais uma vez, o isotónico também fica sempre bem, se quiseres, se assim o entenderes. E mais uma vez, água 2 até 1 hora no máximo antes da tua corrida, ok? A nível de quantidades, aquilo que eu recomendo beberes antes de uma corrida é meio litro, 500 ml de líquido, ok? De água ou outro líquido. Se queres um valor mais certinho, os estudos apontam para que devemos beber entre 6 a 8 ml de líquido por cada quilo nosso, ok? Por cada quilo do corredor. No meu caso, vai dar aí mais ou menos nos 500 ml. Agora, se a tua corrida for longa, um treino ou uma prova, então sim, aqui que já é importante pensar em eletrólitos na pré-corrida, ok? No caso de uma corrida muito longa, quando digo muito longa para mim é acima de 30 km, ok? Prova ou treino, a hidratação pré-corrida começa pelo menos no dia anterior, ok? 24 horas antes. O que é que eu faço? O que é recomendado? Tomares uma bebida com eletrólitos. O que eu faço é tomar o meu isotónico normalíssimo, que está bem carregado de eletrólitos, e tomo na noite, antes de ir para a cama, mais ou menos, depois de jantar, tomo ali uma bebida 500 ml carregadinhos de eletrólitos. Depois, na manhã, antes do treino, também, mais uma vez, tomo mais 500 ml carregadinhos de eletrólitos, de cerca de 2 horas até 1 hora antes do treino ou da prova. Okay? Quando são provas, eu tento fazer 2 horas. Quando são treinos, posso ir até 1 hora antes da corrida. Portanto, para treinos mais longos, a água já não é suficiente, ok? Podes beber água, mas tens de juntar eletrólitos. É essencial juntar esses eletrólitos. Agora, não te esqueças, não bebas estas quantidades, 500 ml ou até mais, mesmo antes da prova, ok? Há muitas pessoas que estão ali a beber garrafas de água antes de começarem a correr. Epá, se corre bem convosco, tudo bem, fiz para vocês. Não recomendo isso. Mesmo antes de arrancarem para uma prova, uns golinhos, ok? Só uns poucos golinhos, tudo, porque senão vão ficar com a água no vosso estômago, vai ficar ali aos trambolhões e isso pode trazer complicações e desconforto durante a vossa corrida, se for uma corrida em stress, ok? Portanto, em cima mesmo do acontecimento da prova ou de um treino, só alguns golinhos, ok? Agora, hidratação durante a corrida, ok? É isto que a maior parte de vocês já faz, mal ou bem, já faz, não fazem bem tanto o pré, né? Mas durante a corrida aquilo que nós queremos atingir é não perder mais de 2% do nosso peso, ok? Já sabes que perdemos líquidos quando corremos e perdemos líquidos, estamos a perder peso, portanto vamos tentar não perder mais de 2%, ok? Não é fácil tentar repor tudo o que nós perdemos, ok? Nem esse é o objetivo, não vais querer repor tudo o que tu perdes, ok? Imagina que calculaste a taxa de suor e queres repor tudo. Esquece isso, não vais querer repor tudo. Vais querer repor cerca de metade ou 3/4 daquilo que tu perdeste. E é suficiente, ok? Metade ou 3/4 daquilo que é a tua taxa de suor. Outra alternativa que eu sigo bastante, é isso que eu faço, é seguir por aquilo que nós sentimos, seguir a nossa sede, ok? Estás num treino ou numa prova, sente a tua sede, sente a tua vontade de beber líquidos e vai consumindo de acordo com essa sede, ok? Isto requer alguma experiência e não é assim muito certinho, porque muitas vezes, eu, por exemplo, chego ao final de uma prova
uma prova longa, com um pouco de sede a mais, quer dizer que eu bebi pouca água durante a prova, porque o meu corpo não está a pedir, mas é uma boa recomendação para não haver excessos. Sente a tua sede e bebe de acordo com essa sede. Mas para isto, mais uma vez, tens que praticar bastante em treinos e até em provas. Quanto ao sódio, é mais complicado repormos tudo o que perdemos, ok? A literatura diz que devemos consumir cerca de 700 mg a 900 mg por hora, sendo que a maioria foca-se mesmo mais nos 700 mg de sódio por hora. Isso para mim é muito, ok? Eu acho que mesmo numa maratona eu não tomo mais de 300 mg por cada hora, portanto estou bem abaixo daquilo que é o recomendado, se calhar mais para profissionais, ok? Eu tomo só 300 por hora, mais ou menos, e até agora tem sido suficiente, nunca tive problemas. Já houve aí algumas maratonas em que tive ali algumas câimbras quando as coisas estão a correr assim um bocadinho mal. Se calhar tomei pouco sódio, quem sabe, não é? Não há câimbras só por causa do sódio, é um dos fatores. Mas, bom, o recomendado são 700, mais ou menos. Agora depende muito daquilo também que pretendes. Eu tomo 300 e estou satisfeito. Agora, para poderes aqui afinar um pouco aqui o processo, né? Como é que tu sabes que estás a beber demasiado, estás a beber pouco, ok? Sigas ou não sigas a teoria? Bom, sentes muito cheio quando corres com líquidos, quer dizer que estás a beber demasiado, ok? Se tens muita vontade de fazer xixi em meio de uma prova, claramente estás a beber demasiada água. Já não consegues sequer ver uma garrafa de água à frente quando estás numa prova, por exemplo, também quer dizer que não estás a precisar e já bebeste demasiada água. Pelo contrário, ok? Sentes que a boca está demasiado seca durante uma corrida, quer dizer que estás a beber pouca água. Se estás com câimbras, provavelmente quer dizer que estás a beber pouca água, ok? Neste caso também eletrólitos, importante. Se o teu ritmo cardíaco está acima daquilo que era o esperado para o teu nível de esforço e também para a temperatura, também é um sinal que estás também pouco hidratado, ok? E quando falo de beber água, atenção, água com eletrólitos, ok? Não é só água. Se também, por exemplo, ficas assim um bocadinho, sentires que estás assim um pouco tonto, assim um pouco a ver coisas desfocadas, também é um sinal que estás a ficar desidratado, muito importante, tens atenção a isso. Isso também, se notares, estás um pouco mais lerdo da cabeça, também é um sinal que estás a ficar desidratado. Deixo aqui alguns conselhos práticos, ok, para cada tipo de distância, tá bom? Então, vamos começar com os 10 capas. Para 10 capas, ok, não precisas de consumir nada durante a corrida. Não é suposto precisares de tomar líquidos, ok, de hidratar-te durante a corrida. Tens de fazer um bom pré-treino, ok, uma boa hidratação pré-treino, mas não precisas durante a corrida. Se precisas de beber alguma coisa durante uma corrida, mesmo que seja uma prova de 10K e não está um dia de verão brutal, então acho que tens que rever qual é que é a tua hidratação, porque não está boa, ok? A hidratação diária não está boa ou a hidratação pré-prova também não foi boa. Agora, para provas, corridas de até 21K, sente o que o teu corpo te pede, está bem? Aqui já diria que é preciso beber alguma coisa durante uma prova, ok? Eu faço treinos de 21K sem beber qualquer líquido, na perfeição. Não o costumo fazer, mas se eu quiser fazer faço e não me custa nada, mas por uma prova eu gosto sempre de beber alguma coisa, mas sente aquilo que o teu corpo te diz. Quando é que o teu corpo te pede líquidos e nessa altura então vai buscar esses líquidos, de preferência com um bocadinho de eletrólitos, mas para uma prova de até 21K não precisas te preocupar com eletrólitos, está bem? E mais uma vez, lembra-te de hidratar-se pré-corrida, ok? Também é importante para todo tipo de provas, seja 10, 21 ou outras. Agora, acima das meias maratonas, vá para maratonas. Aqui é a coisa que fica mais engraçada, aqui é que tens que pensar bem o que é que tu fazes durante a corrida, já há aqui planeamento, já há aqui estratégia e é por isso que eu gosto muito de maratonas. Então, se tu perdes 1 litro de líquidos por hora, ok? A tua taxa de suor é 1 litro por hora, tu deves beber entre 300 a 500 mililitros de líquidos durante essa hora, ok? Para tentar repor. Lembra-te que não queres repor tudo, queres repor metade a 3/4. Portanto, 300 a 500 mililitros de líquidos para quem perde até 1 litro por hora. Se tu perdes até 1,5 litro por hora, por exemplo, então deves beber cerca de 750 mililitros de líquidos para compensares. Mas lá está, tens de experimentar, ok? Eu, por exemplo, não consigo beber tanto, gostaria mesmo muito, não consigo beber tanto, não consigo beber muitos líquidos durante uma prova, uma maratona, mas isto vem da experiência, tens de tu a experimentar, ok? Sabes aqui os valores teóricos, agora experimenta e decide tu. Agora, quanto ao sódio, bom, lembras-te do teste de sódio, ok? Tens de saber se és um corredor que perde muito sódio ou pouco sódio. Se tu perdes pouco sódio, então diria que basta tu consumires entre 500 a 700 mg de sódio
por hora é suficiente. Se tu perdes muito sódio, então se calhar tens de consumir até 1500 mg de sódio por hora, ok? Mais uma vez, relembro, eu não chego lá perto sequer, eu só tomo até 300 mg por hora e tem sido suficiente, ok? Portanto, uma coisa é aquilo que está na teoria, outra coisa é aquilo que tu vais aplicar na prática, porque depende muito de ti. Agora, resumindo isto tudo em termos médios, aquilo que deves fazer, ok, em termos médios, ok, pode ser uma base para começar, é consumires por hora 500 ml, ok, e consumires por hora 700 mg de sódio, ok? Isto é aquilo que, em termos médios, a literatura recomenda e agora tens de experimentar mais uma vez e tomar as decisões por ti. Agora, pós-corrida, ok? Hidratação pós-corrida. Aqui a literatura indica-nos que devemos beber até 1,5 litro de líquidos por cada litro perdido de suor, ok? Isto já depois do xixizinho, ok? Ou seja, depois do xixizinho, tu perdeste na tua corrida 1 litro, então tens que beber 1,5 litro, ok? Este que é recomendado. Eu sinceramente acho que é um bocadinho, pode ser um bocadinho, muito depende claramente daquilo que é a nossa corrida, se foi uma prova, se foi um treino mais calmo, mas isto não é para beber tudo de uma só vez, ok? Começas com 500 ml e o resto é para beberes ao longo do dia. Eu aqui sinceramente não sou muito rigoroso, ok? Eu bebo o que me apetecer. Eu acabo um treino, ou uma corrida, uma prova, ou um treino, e normalmente gosto sempre de beber alguma coisa. Se for um treino fácil, bebo só um copo de água e é suficiente, tipicamente. Se for um treino de velocidade, um treino de qualidade, gosto de beber já uma bebida de recuperação que tem carboidratos e eletrólitos também. Se for, por exemplo, uma maratona, eu aí bebo logo 1 litro de isotónico ou 1 litro de bebida de recuperação, o que me oferecerem, aí já bebo mesmo bastantes líquidos após a prova, mas sigo aquilo que eu sinto no momento do fim de um treino ou de uma prova. Agora vou-te falar então qual é que é a minha estratégia, ok? Como é que eu faço a minha hidratação, qual é que é o meu plano, qual é que é a minha estratégia. Então, primeiro tenho de começar por dizer que no dia-a-dia eu acredito estar sempre bem hidratado, ok? Tenho uma alimentação variada, e daí vou buscar lá o sódio e bebo sempre muita água, ok? Pode variar entre 1,5 litro a 2, 3 litros por dia, depende se faço treinos ou não e também o nível desses treinos, mas diariamente estou sempre muito bem hidratado. Como pré-corrida, ok? Pré-corrida, bom, para treinos normalíssimos, eu apenas bebo um copinho de água antes de sair de casa, não mais do que isso. Quando estamos a falar de treinos de 30 capas para cima, faço então aquela hidratação pré-corrida, ok? Treinos acima de 30 capas, noite anterior bebo o meu isotónico, ok? 500 ml de isotónico com muitos eletrólitos e depois volto a beber na manhã antes da corrida, ok? 1 hora, 2 antes da corrida. O mesmo por uma prova maratona, ok? Aquilo que eu tomo normalmente tem entre 300 e 400 mg de sódio, ok? Nos 500 ml. Pode variar da marca, neste caso é o da CIS, não que tem mais. O que tem mais é o produto Isomais da Decathlon, que tem 400 mg de sódio. É esse que eu gosto mesmo muito de tomar para me preparar para provas e para treinos muito longos. Agora, para todas as provas, ok? Sempre que forem provas, seja qual for a prova, eu tomo sempre isotónico antes da prova, ok? Não tomo pós-treinos curtos, mas mesmo prova de 10 capas, tomo sempre o isotónico com eletrólitos antes da prova para estar mesmo bem hidratado, ok? 2 horas, 3 horas antes da prova, tomo sempre 10 capas, 21 capas, seja o que for, esse aí sim tomo sempre. Mas pós-treinos é que não vale a pena, para mim não vale a pena, só para treinos acima de 30 capas. Agora, como é que eu faço durante a prova, ok? 10 capas, não tomo nada, ok? Não preciso tomar nada para 10 capas, mesmo no verão eu não tomo nada. Posso pegar uma garrafinha ou um copo de água para lavar a boca, ok? Para me refrescar na boca, ou até para molhar um pouco aqui o meu pescoço, mas não preciso beber água mesmo no verão. Não tenho essa necessidade. Agora, para 21 capas, aquilo que eu faço é ouvir o meu corpo. E tipicamente ele, por volta dos 15 km, pede-me um pouco de água. Apenas dou 2 golos de água pequenos, não mais, e para mim também é suficiente, ok? Lembrem-se que eu estou sempre bem hidratado e faço sempre uma hidratação pré-corrida, ok? Neste caso, pré-prova. Portanto, mesmo para meias maratonas, apenas dou ali 1 ou 2 golos numa garrafa de água a cada um na prova. Agora, para a maratona, ok? Aí sim, durante a prova, tenho aqui um bom planeamento para ficar bem hidratado, ok? Tenho sempre aqui os géis da HCN, são estes que eu estou agora a usar, que têm 120 mg de eletrólitos em cada gel, ok? Isto já tem aqui alguma água, ok? São géis líquidos,
tens aqui alguma água mais o sódio. Depois, no meu caso particular, eu não consigo beber muitos líquidos quando estou em prova. O que eu faço é beber sempre pequenos goles de isotónico e água, ok? Vou variando, tento que seja mais isotónico, porque tem eletrólitos, ok? É melhor. Mas também às vezes gosto de beber um pouco de água para refrescar a boca, para tirar aquele sabor de géis e ajuda bem ao estômago para ficar aqui um pouco lavadinho, ok? Mas para mim é sempre muitos poucos líquidos e tomo 6 géis destes. Eu vou pôr aqui a tabela do costume, ok? Onde mostra o que é que eu tomo durante a minha maratona e tens aqui também os valores acumulados de sódio, ok? Que eu tomo durante a prova. A estes valores dos géis, soma-se qualquer isotónico que eu possa beber na prova, mas aí eu não consigo saber quantos eletrólitos tem, quanto sódio tem nesses copinhos que eu vou bebendo, porque dou sempre golos muito pequenos. Mesmo na maratona, eu não bebo nada antes dos 10K, ok? Só lá após 12, 15K é que eu começo a consumir líquidos, porque é aí que o meu corpo começa a pedir para consumir, então, alguns líquidos. Quanto àquilo que eu faço pós-corrida, bom, se for um treino fácil, chego a casa, bebo também um copo de água, 2 copos de água, não é preciso mais nada. Se for um treino de qualidade, treino de velocidade, se for intenso, bebo sempre bebida de recuperação. Tenho aqui também um exemplo de bebida de recuperação, tem hidratos de carbono, eletrólitos. Bom, é bom para repor hidratos de carbono no nosso organismo, mas também é bom para nos hidratar, ok? Muito importante. Treinos de velocidade em que não são assim muito exigentes, às vezes nem sinceramente nem bebo bebida de recuperação, bebo também só água. Pós-prova, bebo sempre, ou tento sempre beber a minha bebida de recuperação, esta ou uma que eu consiga beber na altura. Às vezes não se arranja bebida de recuperação, bom, não tomo nada, bebo água, que é o que dão, ok? Em provas muitas vezes o que dão é água. Quando são maratonas muito conhecidas, como por exemplo Sevilha, dão-nos sempre ali uma bebida boa para a recuperação, neste caso a Powerade, já dá para repor ali um pouco os nossos níveis de um pouco tudo. Powerade não tem muitos carboidratos, mas creio que tem aqui uma boa quantidade de sódio. Recomendações finais, ok, aqui deste guia. Aquilo que eu aqui transmiti é a minha experiência com base naquilo que eu li, ok, e com base naquilo que eu aplico na prática, ok. Portanto, é sempre a minha experiência que te transmito, mas isto vale o que vale, aquilo que é bom para mim não tem que ser bom para ti. E é algo que eu aqui já disse várias vezes neste vídeo, eu vou repetir, tens que experimentar, tens que testar e ver o que é que funciona para ti. Tens as bases, tens a teoria que eu já transmiti, agora tu tens que experimentar e ver aquilo que funciona melhor e pior no teu caso prático. Começa sempre por baixo, sempre com quantidades e com doses mais pequenas, depois vais elevando o nível de líquidos, elevando o nível de sódio e vê qual é que é o ponto de caramelo para as tuas corridas, sejam provas ou até treinos. Agora, diz-me lá em baixo nos comentários qual é que é o teu plano que tu aplicas, qual é que é a tua estratégia de hidratação, o que é que tu fazes nos treinos e nas provas, quero mesmo muito saber isso. Se tiveres dúvidas, comentários, o que quiseres sobre este tema ou outros, também coloca lá em baixo nos comentários, sabes que eu respondo sempre. Lembra-te de subscrever aqui este canal, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue no Instagram e fica por aí. Até à próxima.